Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do seu canal HIT Notícias. Sempre com especialistas renomados, falando de temas importantes para o seu dia a dia. Hoje o assunto é o ChatGPT. Esse sistema novo, essa tecnologia nova que vem ganhando muitos seguidores, mas que nem todo mundo sabe exato como funciona. E para tirar essas dúvidas, nosso convidado de hoje é o Eduardo Augusto. O Edu, que é especialista em marketing digital e vai falar sobre isso hoje com a gente. Tudo isso a partir de agora. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Você vê agora imagens do estúdio da HIT TV, que fica no centro de São Paulo e onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do seu canal HIT Notícias. Aqui ao meu lado, como eu apresentei, o Eduardo Augusto, o Edu, que é especialista em marketing digital. Edu, primeiro quero agradecer você por aceitar o nosso convite e falar desse assunto, que é o assunto do momento na tecnologia, né? O ChatGPT. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente sabe, né? ChatGPT está em todo lugar, todo mundo está ouvindo falar. Vamos compartilhar aí o que a gente sabe e tentar ajudar um pouco as pessoas a entender melhor. Olha, quando você falou, quando a gente sabe, parece até uma frase simples, né? Educada. Sim. Mas, na verdade, dentro dessa frase tem um contexto muito importante atualmente, porque as tecnologias, elas estão chegando hoje de uma forma muito rápida e nem todo mundo tem disposição ou tem a possibilidade de acompanhar. É difícil hoje ficar inteirado em tudo que a tecnologia ou até a internet oferece? Sim, 100%. A tecnologia ela vai acontecendo conforme a nossa vida está rolando e tem pesquisadores de toda parte do mundo tentando criar coisas novas e fazer com que elas evoluam. Não dá para a gente acompanhar tudo, né? Então, o que acontece normalmente é o que aconteceu com o ChatGPT, o que aconteceu com o WhatsApp, com o Instagram, todo mundo. Quando ele dá aquele pico de audiência, quando o mundo inteiro começa a usar, e as pessoas, no geral, começam a prestar mais atenção. Mas isso já vem rolando faz um tempo. Começa até pelo nome, né? Antes do programa conversar, a gente estava dialogando aqui, eu pedindo a sua orientação, aproveitando a presença de um especialista. O próprio nome é contraditório, né? Foi abrasileirado, ChatGPT. Como é que o nome corretamente seria? O nome é ChatGPT, que a pronúncia é em inglês, mas ele, assim, se você for traduzir o que significa o GPT, é Generative Pre-trained Transformer. Que essa é a tecnologia, o GPT do ChatGPT significa a tecnologia que está por trás dele. É a parte técnica, científica da coisa. Então, é uma inteligência artificial generativa pré-treinada transformadora. É uma descrição. É uma descrição do que ele é. Das funções dele, exatamente, né? Porque ele era um estudo, ele não era um produto que alguém falou, putz, tive uma ideia, vou fazer um produto que vai ser assim. Ele foi treinando, deram um nome nele num laboratório lá da OpenAI, que é a empresa que criou eles, e falaram, vai ser ChatGPT. E vamos embora. Porque a tecnologia que está usando é o GPT. E esse GPT não é só usado no chat, por isso que eles colocaram o chat no meio. Então, ChatGPT, então pode ter várias coisas GPT também, porque é a tecnologia que está por trás dela. Legal. E antes da gente entrar de fato e mostrar como funciona e o que é, eu queria que você se apresentasse, né, até para os telespectadores, as pessoas que estão assistindo, nos acompanhando, saberem quem está falando e a sua autoridade do assunto, boa. Por favor. Eu sou o Edu, eu sou CEO da IDK. IDK é uma empresa de inovação, tecnologia e marketing digital. A gente faz parte dos maiores grupos de comunicação do país, né, de agências de comunicação. Dentro desse grupo, a gente é a empresa responsável por trazer inovação, tecnologia, levar coisas novas para os nossos clientes. Eu já trabalho com tecnologia desde os meus 17 anos de idade, tenho 35 anos, então tenho um tempinho aí já na estrada. Acompanhei muitas evoluções, vi Google nascer, vi Google evoluir, vi Facebook nascer, então acompanho desde sempre essa jornada tecnológica do digital no mundo empresarial. Legal. E, bom, você acabou de falar aí que já viu vários sistemas novos nascerem. Uhum. E eu queria que você contasse, então, como foi a história aí do ChatGPT, como ele surgiu, né? E também, didaticamente, primeiro, antes de contar, até junto com a história, melhor dizendo, apresentasse para o nosso público que não conhece, que tem ouvido muito falar, porque hoje é impossível não ouvir falar sobre isso. Então, vamos fazer uma apresentação didática para as pessoas que agora, hoje, vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas, de conhecer de fato com você. Tá bom. O ChatGPT, ele nasceu com a OpenAI, que é uma empresa americana
com vários pesquisadores, e eles estavam estudando formas de fazer a inteligência artificial um pouco mais evoluída, né? Inteligência artificial não é nova. Existem vários filmes, inclusive antigos, né? Tem os mais famosos que é o Her e alguns outros aí que tratam desse assunto de inteligência artificial. E teve um boom em 2017, mais ou menos, da inteligência artificial para chatbot. Não sei se você se recorda, aí veio aquelas inteligências artificiais das grandes marcas, dos grandes bancos, né? Algumas deram características de pessoa para ela, né? Personas digitais. Só que a gente, no dia a dia, percebia que aquilo ali não estava muito bom, né? Era um desculpa e não entendi o tempo todo. Então, esse ChatGPT, essa tecnologia veio para evoluir esse primeiro passo que foi dado lá atrás, né? Para trazer conversas mais humanas para um robô. Então, é o robô tentando ficar mais humano. Mais humano e mais complexa também nas respostas? Nas respostas, mais elaborada, mais inteligente. Então, eu desafio qualquer um aqui nesse estúdio, quem está assistindo, de me falar que não teve uma experiência ruim com algum chat de robô. Exatamente, muito bem pontuado. Né? Todo mundo passou por uma situação de atendimento numa empresa que ou o robô falou desculpe, não entendi, ou não conseguiu achar a resposta. Que não teve sua necessidade atendida, exatamente. Né? E é esse o ponto. Né? Quando você entra no ChatGPT hoje, se você abrir seu tablet aí para conversar com ele e perguntar qualquer coisa, de qualquer assunto, ele vai te responder. Qualquer coisa. Então, essa é a evolução que a gente teve, foi um salto assim gigantesco. Só que tem um ponto importante também, e legal de compartilhar. Em 2020, quando eles lançaram o ChatGPT, a primeira versão, no press release oficial, eles falaram, a gente acabou de lançar uma tecnologia surpreendente, incrível, porém muito perigosa. Então, é um press release oficial. Olha que interessante. É um press release oficial deles, porque eles estavam com medo na época de lançar, auge de pandemia, tudo acontecendo. Era um lançamento com alerta. Com alerta. Tipo, ó, a gente está com medo de lançar. Eles tinham o produto pronto, mas não tinham feito o release para o público. E aí fizeram esse press release para meio que esquentar a mídia, né? Tipo, ó, tá aqui comigo, mas não vou mostrar ainda. E aí, um ano depois, eles lançaram. Mesmo assim, mesmo sabendo que é perigoso. Mesmo com medo. Mesmo com medo. Né? E a evolução dele, a gente já está na terceira versão. Essa que você consegue acessar hoje é o ChatGPT 3. Porém, a 4 já está pronta. E é 10 vezes melhor do que a 3. Então, você vê o tempo de resposta e evolução que vai caindo cada vez mais? Né? Cada vez mais ela está ficando mais inteligente. Porque o difícil é fazer a base, né? Depois que se faz a base, como você falou, aí a evolução acontece até naturalmente, com o uso. Exato. Tem uma grande confusão que as pessoas fazem, eles me perguntam, mas qual que é a base de dados do ChatGPT? Não funciona assim. Ele é, de fato, o que a gente chama de LML, que é Large Model Language, do inglês, que foi criado para fazer com que as máquinas entendam quantidades absurdas de dados. Então, o que ele faz é relacionar perguntas com a informação que ele tem. Então, nem sempre você vai ter a mesma resposta. Nem sempre a elaboração do que você está pedindo vai ser a mesma para todas as pessoas que estão fazendo essa pergunta. Então, não é tão 0 e 1. É um banco de dados onde se alguém perguntar A, a resposta é B. Se alguém perguntar C, a resposta é D. É uma parada meio que humana mesmo. Tipo, se eu te perguntar aqui, e aí, como é que você está hoje? E fazer essa mesma pergunta amanhã, pode ser completamente diferente a resposta. Chega nesse nível vamos dizer, de aprimoramento, né? Chega. Se você, um teste legal de você fazer é você fazer uma pergunta, por exemplo, um teste que eu fiz. ChatGPT, eu quero uma dieta de 2.000 calorias com restrição de lactose. Não posso comer lactose. Ela vai te montar, beleza, toma aqui tua receita. Eu falei, não, mas eu preciso do detalhe na comida no dia a dia por hora. Ela vai lá e te dá o detalhe, cada alimento, quantidade de caloria, qual alimento não tem lactose, e ela te dá uma tabela toda pronta. Eu tive agora no Texas, no SXSW, que é o maior evento de inovação do mundo, que trata justamente desse assunto, né, porque está em voga. Ano passado eles falaram bastante do metaverso, que estava rolando bastante coisa. E lá se fala muito de futuro. Né? Como é que vai ser o futuro daqui 30 anos, daqui 10 anos, daqui 50 anos, com essas tecnologias que estão emergindo hoje. E a nossa principal palestrante lá, que é a Amy Webb, ela falou, olha, tem uma mensagem de esperança, porém, se a gente não tomar alguns cuidados, a gente pode se prejudicar em 30 anos. E aí ela mostrou vários cenários positivos, negativos, de como as coisas poderiam acontecer. Mas, no final das contas, a tecnologia ela pode ser usada para muitas coisas boas. Por exemplo, essa que eu dei agora. Esse exemplo que eu dei agora de criar uma dieta. Né? Nesse evento, a gente falou ela mostrou para a gente como se cria uma dieta, ela também mostrou para a gente
criar um business plan completo de uma empresa pelo ChatGPT. E a gente consegue, ou você consegue, melhor dizendo, de uma forma simples, ou mais simples possível, porque o assunto, a natureza do assunto é complexa, É mais complexo. é tecnologicamente complexa. Uhum. Dizer qual que é o segredo, qual que é o grande diferencial desse novo sistema que causou essa evolução toda que você está narrando para a gente? Então, a grande revolução está no T do GPT, que é o Transformer. Essa tecnologia, ela não existia. Ela foi inventada por uma empresa em Londres, que eu não me lembro o nome agora, e essa empresa de Londres criou esse Transformer que dá a capacidade para o computador de aprender conforme os dados são inseridos, assim como uma criança. Né? O processo cerebral da máquina, ele está similar a uma criança. Ele recebe uma informação, ele assimila aquilo, salva numa memória e tenta tratar isso com uma variável de ambiente. Então, vamos supor, tentar trazer um exemplo mais prático. Você está conversando hoje com uma pessoa. Pô, a gente está aqui falando de ChatGPT, não sei o quê, de repente alguém daqui do estúdio te chama para falar de outro assunto que você sabe que foi comentado ontem. Você sabe, porque você tem essa memória. Você já tem aquele arquivo. Você tem aquele contexto. Né? E a máquina não tinha antes desse Transformer. Justamente isso que eu ia te perguntar, porque receber memória, qualquer computador recebe. Agora, o difícil é você receber essa memória e fazer o cruzamento com o histórico que você já tem, para trazer um modelo novo. Exato, é o contexto, né? Você ter o dado sozinho, o dado aleatório isolado, não serve para nada. Exato. Você precisa do contexto dele, certo? Então, esse contexto é o que foi adicionado. Que legal. Para trazer mais humanidade para a máquina. E é uma loucura, né? Porque a gente passou anos tentando transformar os nossos atendimentos aí das grandes empresas mais robotizados e a gente está tentando fazer a máquina ficar mais humana. Legal essa filosofia que você falou. É uma loucura. E os números mostram que realmente é um sucesso, né? Eu anotei aqui, ó, deixa eu trazer aqui para vocês. Em um curtíssimo espaço de tempo, na verdade, esse aplicativo se tornou um fenômeno ao conquistar em um curto espaço 100 milhões de usuários, acho que é um número nunca visto na história. Foram 100 milhões de usuários ativos mensalmente. Eles confirmam o sucesso dessa tecnologia? Sem dúvida. Sem dúvida, e com o ChatGPT 4, que foi uma das coisas que eles lançaram no SXSW que eu tive, esse número vai subir ainda mais. Porque agora você consegue usar essa tecnologia para a sua empresa. Você pode ir lá, contratar, criar uma tecnologia que vai ter alguma interface com o humano por interface de chat, e você pode usar o ChatGPT como base da tua conversa. Inclusive, eu peço para você segurar um pouquinho essa abordagem, porque eu vou deixar para o terceiro, ó, olha só, não perca, eu vou fazer até uma pausa agora. No terceiro bloco, estou reservando especialmente para você continuar ligado. Ele vai falar como essa tecnologia vai ser aplicada no mundo empresarial, nos negócios. Como fazer para extrair isso em seu favor, para ter lucro com isso. Então, segura um pouquinho que a gente vai falar isso no terceiro bloco. Já está anotado aqui. Boa. Então, voltando, porque até para ser didático, a aplicação empresarial é o fim. Primeiro, você precisa entender o conceito, saber o funcionamento, ter essa relação, que é uma das preocupações que você cita no seu material de divulgação. Entender e se familiarizar com o sistema. Exatamente. Uma coisa que eu sempre prego e falo com meus clientes, ou com todo mundo que eu falo sobre tecnologia, até no meu Instagram, a tecnologia ela tem que ser o meio e não o fim. Ela tem que te servir para você como ferramenta, né? Então, você usar aquilo a teu favor, sempre olhando para o objetivo final, que vai ser algum humano. Não importa o que você faz. Aqui a gente estou numa emissora de TV onde eu estou falando com pessoas do outro lado da tela. Uma empresa que vende um serviço, ela está prestando um serviço para uma pessoa. Você vende combustível para uma pessoa. Então, é tentar não tratar a tecnologia como fim, como muitas empresas fazem o dia inteiro. Você vê aí, vamos fazer o ChatGPT, por quê? Porque é legal, porque está todo mundo fazendo. Pô, legal, tem o hype, mas vamos dar o próximo passo. Sai do hype, olha para o negócio e vê como é que você consegue trazer uma coisa útil para as pessoas. Para aí sim você fazer uso da tecnologia. É a mesma coisa você dar um martelo pro cara que faz pão e achar que vai fazer pão com martelo. Pô, não, é só uma ferramenta, você usa ela quando você precisar. O ChatGPT é a mesma coisa, ele é muito legal. Mas se você não precisa usar. Não coloca lá só porque é legal. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Eduardo Augusto, que, como ele mesmo disse antes do programa começar, tem mais cara de Edu do que Eduardo Augusto. Ele é especialista em marketing digital e está trazendo para você aí informações importantes, detalhadas sobre o ChatGPT. E nosso programa chega agora ao fim do primeiro bloco, e no próximo bloco ele vai falar mais sobre as virtudes e, olha só, também os problemas do ChatGPT
Não saia daí. Olá, estamos de volta. Mais uma vez, seja muito bem-vindo com o segundo bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias. Aqui ao meu lado, o Eduardo Augusto, que é especialista em marketing digital e hoje está falando para a gente aqui, desvendando os mistérios do ChatGPT. Edu, você estava falando, você na verdade fez muitos elogios, você exaltou no primeiro bloco todas as potencialidades e as novidades que esse sistema novo traz. Sim. Mas eu já vi também, já tive contato com algumas reportagens em sites, na mídia em geral, não na mídia especializada, que apontam uma margem de erro. Vou dar um exemplo bem simples, como você falou da dieta. Os sites de esportes, de futebol, eu gosto de acompanhar futebol, fizeram várias pesquisas para testar mesmo. E algumas respostas estavam incorretas. Há ainda uma defasagem, há um percentual de erro, como todo o sistema ainda. Qual que é o percentual de erro, o percentual de falha desse sistema? Não, ele tem sim, bastante. A gente não pode esquecer que o que ele tem de respostas são dados que foram inseridos por alguém. Legal, esse ponto. Então, esse é o ponto do principal alerta para qualquer inteligência artificial. Quem está colocando as informações lá e qual o enviesamento dessas informações estão indo para dentro do sistema. Então, existe sim uma margem de erro por dois motivos. Esse primeiro que eu comentei, sobre quem está colocando os dados e a fonte deles. E o segundo é sobre a evolução do próprio produto. Ele vai aprendendo. 100 milhões de usuários por mês. Então, imagina isso vezes 12. Em um ano, essa margem de erro vai começar a cair. Porque ele vai começando a aprender. Toda vez que você navega ou faz algo no ChatGPT, ele pergunta se a resposta foi útil ou não. E é um botãozinho de sim ou não. Olha, ele auto se aprimora. Exato. Então, ele tem essa capacidade de aprender com a resposta que ele está dando. Se a pessoa fala, não, você errou, pronto, você ensinou mais uma vez que esse conteúdo está errado perante a pergunta que eu fiz. E imagina isso vezes 100 milhões, vezes 12, vezes 24, 36. A título de curiosidade, você já se deparou com algum erro na prática dele que tinha um erro curioso, assim, simples, como o exemplo da dieta, por exemplo? Eu ainda não peguei erro, por incrível que pareça, porque no meu mundo, né, o que eu procuro lá são coisas muito relacionadas ao meu negócio, e eles nasceram disso também, né? O mundo deles acaba sendo um pouco do meu. Tem mais familiaridade. Mas, assim, pessoas que trabalham comigo na IDK, por exemplo, eles já fizeram perguntas sobre a relatividade, né? A teoria da relatividade que o Einstein lançou. Então, são perguntas cabeçudas, assim, e ela responde. Eu falo ela porque a gente criou uma persona dentro da minha empresa que usa o ChatGPT também, e aí eu fico com essa imagem na cabeça. Mas o ChatGPT, ele tem, sim, essa margem de erro, como qualquer máquina, como, né, tudo aquilo que não... Até o humano tem margem de erro, imagina, né, uma máquina, só que tende a cair. Né? E a nossa diferença é que nós não conseguimos chegar num percentual de 100% sem margem de erro, a máquina consegue. Ela vai conseguir chegar nisso, em algum momento. E você tem enfatizado desde o começo, é um sistema em evolução. Constante. É um sistema que promete melhorar muito em um curto espaço de tempo. Sim, sim. Tá lançando agora o 4, né, o ChatGPT 4, que já é uma baita evolução. É absurda. Ele tem evolução tanto no tamanho da resposta que ele vai te dar, quanto na qualidade das informações. Ele vai ser um pouco mais direto. Pô, como é que eu faço para chegar até o banheiro nesse estúdio? Pô, vai até ali, ó, sobe a escada, vira a primeira esquerda. Esse seria o ChatGPT 4. O 3, ele fala, para você chegar até o banheiro, procure a escada. Tipo, ele está meio quadrado ainda, sabe? Meio sem o traquejo social. Então, o 4 vai ter mais traquejo social ainda do que o 3 e uma evolução muito maior na parte matemática dele. Como você prevê esse futuro em curto prazo da inteligência artificial? Pegando esse gancho que você deu agora, esse exemplo. Olha, como eu falei, tem um futuro otimista e tem um futuro terrível. Eu vejo mais pelo otimista e eu gosto de olhar pela esperança, né? Eu acho que essa inteligência pode levar acesso a pessoas que não têm, por exemplo, medicina de qualidade em regiões remotas do mundo todo, não só falando do Brasil. Por exemplo, o metaverso é uma inteligência que você pode combinar com o ChatGPT, com inteligência artificial e conseguir levar medicina de qualidade para lugares mais pobres. Esse é um grande ponto da tecnologia, para mim. Não adianta só você criar a tecnologia porque ela é legal ou para você fazer um aplicativo de rede social, né? Como é que você ajuda as pessoas? E essas tecnologias têm esse potencial. Tem que ter finalidade, né? Sim, então um dos modelos que eu vi que estão sendo trabalhados mesmo o GPT, né, a mesma lógica, para criar células
que combatam o câncer. Só que não uma coisa como uma pílula que sirva para todo mundo. Então, é um tipo de tratamento que eles estão estudando, isso não existe ainda, mas está sendo testado em laboratório para que você conecte em você alguns equipamentos, ele vai fazer uma leitura das células que estão mortas ali, que estão cancerígenas, e com base nas informações dessas células, criar a engenharia reversa de células que vão matar essas outras. Com uma precisão absurda. Com uma precisão absurda. Então, eu vejo com muita esperança o futuro com a tecnologia que foi criada agora para, né, que no final, na nossa ponta, que é tangível hoje, é o ChatGPT, mas atrás tem muita coisa rolando. Agora, em relação à interação entre o homem e a máquina, como você espera que seja esse desenvolvimento da inteligência artificial? Você lembrou bem, citou, né, no primeiro bloco, os filmes que a gente tinha de ficção científica, que eram humanos, que praticamente a inteligência artificial vai chegar nesse nível? Cara, eu acredito muito que não no nível hollywoodiano. Aquilo não existe de verdade? Tudo pode acontecer, né? É difícil prever. Se alguém pode sonhar, alguém pode fazer. Mas a gente está bem perto daquilo, sim. Estamos bem perto. De novo, né, o perigo para se tornar aquilo que vai fazer aquilo acontecer ou não, é as pessoas que estão alimentando esses dados. No fim, toda inteligência artificial precisa ter alguém por trás alimentando ela. Quando eu falo alimentando, não é uma pessoa que, né, copia um texto aqui e cola ali. Mas como é que ela treina essa inteligência para ler algum dado? Né? Como é que ela pega um texto político do político A ou do político B e trata essas informações? Quem está colocando isso lá tem um viés político. Então, isso vai lá para dentro com esse viés. É para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, você tem que tomar muito cuidado. Quem é que faz essa curadoria? Nenhum ramo da inteligência artificial abre isso. Você nunca sabe quem está por trás fazendo isso. Dentro disso, é um alerta importante que você levanta também. Agora, desse episódio mais recente que vem atraindo a atenção do mundo, que é a guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Você tem visto o uso dessas tecnologias? Tem identificado pelo que você acompanha no noticiário? Não. As inteligências de países, normalmente, eles têm tudo muito sigiloso, né? Com relação a dados, mas, assim, o público que está em volta costuma criar tecnologias. Por exemplo, eu estava no Texas e tinha 3 empresas da Ucrânia lá. Né? Então, as coisas estão acontecendo mesmo com a guerra rolando. Mas o uso de GPT ou inteligências de inteligência artificial para a guerra, eu sei que já é usado há muitos anos. Eu fui do Exército por 5 anos, então tive acesso um pouco ali do que acontecia por trás. E eu era da área de tecnologia lá dentro também. Então, a tecnologia, ela nasce em muitos lugares militares. O militarismo, ele traz muita inovação tecnológica. A guerra traz isso também. E, com certeza, eles estão usando nesses drones americanos, especialmente, que têm capacidade de localizar objetos perigosos a muita distância, baseado em inteligência artificial também. E para o desenvolvimento dessa inteligência artificial, uma das maiores críticas e também um dos maiores desafios é a criatividade. Fazer com que a máquina tenha a criatividade que é própria do humano. Como é que está isso, essa busca nesses sistemas novos? Essa é uma discussão que eu tenho, inclusive, na minha empresa. É mesmo? Eu tenho criativos lá, né? no ponto certo. Né? Eu tenho criativos lá e a gente sempre discute. Eu acho que ainda não chegamos nesse nível. Está um pouquinho longe de conseguir transferir a criatividade para a máquina. Ela não está pronta para isso. Porque realmente tem uma nuance humana na criatividade, né? Ela tem um toque que é difícil de você reproduzir. Chega a ser etéreo a parada. Você não consegue... Olha, a criatividade é esse dado aqui, toma, faz aí igual. Não dá. Então, o que você pode usar como criativo é usar ele como ferramenta para melhorar o seu trabalho. Mas não usar ele para substituir o seu trabalho. Pelo menos na parte criativa. Na parte braçal, eu preciso escrever um texto. Você consegue fazer. Escreve um texto para mim disso aqui. Aí você pega o texto pronto, faz lá sua revisão e manda a brasa. Então, na verdade, ele vai terceirizar aquela parte mais difícil. Braçal, mais operacional ali que você tem que fazer. Agora, o intelectual ainda é um desafio. Ainda é um desafio. E assim, seria bom que mantesse longe da máquina, né? Porque daí elas vão dominar o mundo mesmo, né? Exato. E no trabalho de vocês, tem alguma coisa interessante que você acha também destacar? Você citou várias dessas perguntas, você cita. Tem algumas coisas que vocês estão desenvolvendo, que você pode antecipar para a gente? A gente criou uma persona dentro da empresa chamada Edit. Então, a Edit, ela é uma concierge digital que ajuda as pessoas lá dentro a fazer coisas. Agendar reunião, entrar numa reunião, gravar a reunião para a gente, fazer a pauta da reunião, a ata da reunião. Então, isso tudo automático usando o ChatGPT. Né? Perguntar para ela sobre férias de alguma pessoa. Então, são mecanismos que a gente está criando para testar mesmo.
Usar no dia a dia, como é que isso pode ser útil para a gente, né? Que é o que eu falei. Se eu falei que eu quero que as empresas saiam do hype, eu preciso fazer isso primeiro. Então, eu estou saindo do hype do ChatGPT e tentando aplicar ele na prática para ver o que realmente funciona para uma empresa como a minha que presta serviço. E a Edith tem se mostrado uma boa funcionária? Pô, pra caramba, velho. Gentil, a gente recebe, quando entra pessoa nova na empresa, automaticamente ela já manda um boas-vindas, manda um e-mail de boas-vindas também, falando aqui tá seus acessos, os aplicativos que a gente usa é esse, seu horário é esse daqui. Então a gente tá fazendo um bom uso dela, tem até perfil do LinkedIn dela, tá? Que legal. Sabe que você fez eu lembrar que há alguns dias atrás, uma colega nossa de trabalho postou num story de uma rede social uma apresentadora de um telejornal da China, uma apresentadora virtual também, com esse sistema que está substituindo os jornalistas. Você acha que eu também corro risco? Pode ter um sistema de entrevistador no futuro? Olha, depende muito da chefia aqui, mas acho que não. Mas a tecnologia possibilitaria essa interação. Se permite, sim, dá para fazer. Agora, qual que vai ser o resultado disso? Como empatia, né? Porque a comunicação tem a empatia envolvida. Eu acho que não. Por enquanto, então, ainda estamos salvos. Então, a tecnologia não deve substituir, pelo menos por enquanto. E agora, outra questão importante, quais os setores de atividade agora? Todo setor agora pode ser usado, os mais inusitados, por exemplo, vamos citar um exemplo grosseiro, agricultura. Você acha que há margem para tudo, cada vez mais? Tem tudo. Se você falar só de ChatGPT, não. Ele é um pouco mais restrito dado ao ponto de contato, ao canal que você vai usar o ChatGPT. Agora, inteligência artificial com essa tecnologia, todas as áreas. Não tem limitação? Não tem limitação. Hoje, no mundo, tem alguma... Fora, lógico, que os ramos de tecnologia, que são a natureza deles, é isso. Tem algum ramo que tem explorado mais isso e tem obtido mais resultados, que você pode citar como exemplo para a gente? O próprio ramo do marketing, né? Eu acho que é o primeiro a ser usado. Bem lembrado. Ele é o primeiro a ser usado, porque ele dói menos de ser implementado, é mais fácil de você colocar e o resultado também é colhido mais rápido. Então, esse boom todo acontece porque você consegue jogar essa inteligência num vídeo. Por exemplo, você joga um vídeo do ChatGPT numa rede social, ele viraliza, pronto, todo mundo está usando. Todo mundo já está sabendo como é que funciona. Agora você vai para o agro, como é que você faz isso espalhar lá dentro? Né? Porque ali você entra numa inteligência de negócio, ninguém quer compartilhar essa inteligência de negócio. Como é que a pessoa fez para chegar a um resultado? Certo. O marketing não, pô, eu entrei num lugar, falei com um chat lá, parecia uma pessoa falando comigo. Ah, que chat? De qual empresa? Aí pronto, começa a espalhar. Então eu acho que o marketing ele começa sempre muito mais forte, aí vamos para comércio, varejo, né? Que muito você consegue levar isso também de forma mais simples. E eu usei esse exemplo porque realmente a agricultura é a atividade mais primitiva do homem, né, onde tudo começou. Mas você lembrou bem, o marketing, a essência pode potencializar muito com esse sistema novo, né? Sem dúvida, legal. Sem dúvida. Bom, esse papo futurista aqui que a gente está tendo com o Eduardo Augusto, mas como a gente pode usar isso no dia a dia? Por exemplo, no seu negócio. Será que tem margem para isso? Será que ele pode fazer você crescer, lucrar mais? Bom, isso que o Edu vai falar para a gente, vai responder no terceiro e último bloco. Não saia daí. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós agora estamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. Aqui ao meu lado, o Eduardo Augusto, que é especialista em marketing digital, está falando para a gente hoje sobre o ChatGPT, que hoje é uma febre, né, Edu? Como você tem falado desde o começo do programa, tem conquistado muitos seguidores e, por sinal, é uma tecnologia que realmente merece crédito, porque é uma evolução sem dúvida, né, Edu? Sem dúvida, sem dúvida. E agora, Edu, como eu falei, tenho falado aqui, ó, desde o começo do programa, você que está aí nos assistindo, muito legal o papo, muito futurista, muito interessante, mas e na prática? E na minha vida? Eu que sou empresário, eu que tenho um trabalho ou trabalho em alguma empresa, como eu posso usar isso em meu favor para evoluir e até para ganhar mais dinheiro? Essa pergunta eu repasso para o nosso Edu aqui, Edu. Hoje é uma ferramenta boa, você já antecipou no segundo bloco para o marketing, mas é uma ferramenta que deve se tornar indispensável para as empresas? Eu acredito que toda empresa que lida com o cliente em algum nível um pouco massivo, que atende muita gente, ele vai se tornar crucial, né? Especialmente quando você fala de redução de custo e aumento de rentabilidade operacional.
Então, ele entra nessa seara, nessa camada de atendimento primário, que já existe hoje, não é uma coisa nova que essas empresas vão ter que pensar em como fazer. Eles já existem, o que eles vão ter que fazer é substituir a antiga pela nova. Então, essa camada de atendimento, ela vai entrar e vai revolucionar sem dúvida. Então, varejo, donos de e-commerce, grandes empresas que têm centrais de atendimento gigantescas vão fazer um uso dele muito rápido. Inclusive, eu vi no material de divulgação de vocês que vocês pontuaram, né, 5 itens ou 5 setores dentro da atividade de uma empresa que podem ser muito beneficiados com esse sistema novo. Eu queria que você desse um resumo, falasse um pouco disso para as pessoas que estão nos assistindo. Claro, a gente tem... Existem vários processos em todas as empresas, e esses processos podem ser melhorados com essas inteligências que estão chegando. Então, a análise de dados ela é uma principal, que é uma que eu estou usando, inclusive, internamente, para criar um produto novo. Então, você mostra os dados para a inteligência artificial e manda ela te dar um relatório. E você estão sendo a própria cobaia desse experimento. Exatamente. Para vender um produto, eu preciso testar. Como eu vendo inovação, eu não posso vender uma inovação só porque está todo mundo fazendo, eu preciso testar antes. Então, a análise de dados é uma que eu estou testando já na prática e alguns produtos grandes do mercado já têm usado a inteligência artificial para isso. Legal. Agora, o que eu quero ver é como é que a gente vai fazer com essa nova geração de inteligência artificial. Pode ser um passo a mais, Pode ser um passo a mais. Treinamento de pessoas também pode ser um ponto bem legal para você usar uma automação. Legal isso aí. Política, para RH, por exemplo? Para RH, porque, assim, os processos, normalmente nas empresas, quanto maior a empresa, mais processo ela tem e menos eles mudam, né? Normalmente você cria o processo justamente para que, entrou pessoa nova, passa por isso aqui. Então você cria esse processo mais humanizado, né? Mesmo que seja um robô, você pode usar essa inteligência para isso também. Legal. E isso, com tudo isso, redução de custo seria... A redução de custo ela vem paralelo. É uma consequência imediata, consequência imediata de tudo que você está fazendo. Porque imagina se você tem que ter um setor de treinamento dentro do RH, né, com algumas pessoas criando conteúdo, recebendo elas. Então, assim, a gente sabe que não é o ideal, mas a gente sabe que o custo humano ele é muito mais alto do que custo máquina. Verdade, né? bem Então, lembrado. Quando você automatiza processos, Revolução Industrial está aí para falar, gente, não sou eu que estou dizendo. Né? Lá atrás, eles inventaram máquinas que substituíram todos os trabalhadores, teve uma relevância operacional muito maior, um custo mais baixo, isso fez com que o produto pudesse ser vendido a um preço menor. Então, as coisas vão acontecendo assim e não é diferente na tecnologia. Isso nunca mais parou, na verdade. Começou lá na Revolução Industrial, como você disse, e agora vem só aprimorando esse processo. Exatamente. Então, a redução de custo ela é uma preocupação constante dos empresários. Como é que eu reduzo o custo, aumento a eficiência operacional, né? Tem inflação todo ano, a gente tem que saber como é que faz a roda girar. Se é empreendedor, você precisa estar com isso preocupado, né? Então, a automação nesse processo, ela ajuda nisso. Então, se dá para automatizar, automatiza, né? Sem perder a qualidade no seu serviço, que acho que é o mais importante. Otimização também, ganhar tempo? Ganha-se tempo depois de se gastar muito tempo fazendo. Tá? Não é uma pílula mágica, não é uma Matrix ali que você escolhe uma pílula. Tem que ter um investimento de trabalho, não só dinheiro, claro, mas pesquisa, de trabalho. Né, desenvolvimento, treino, porque o que eu falei no começo do programa, a gente tem uma mania besta de querer colocar as coisas só porque elas são legais, antes de testar, de perguntar para as pessoas. Isso. Pô, como é que é para você falar com um robô? Você acabou de ser contratado. Como é que vai ser a experiência? Testa. Não tem problema, testa, erra. Erra, melhora, chega num nível que você fala, não, isso aqui está razoável, eu consigo colocar. Né? Não coloca lá só porque você acha que é legal. Porque você vai... Aí a redução de custo vira contra você. Você vai ter que ficar o tempo todo corrigindo um negócio que você colocou porque alguém falou que era legal. Então, ter essa imersão no processo todo, redução de custo, automação de processo, treinamento, ou até no seu processo de produção, você pode colocar ele, desde que faça sentido para aquilo que você queira atingir no final. Então, é o que eu falei, tecnologia como meio e não como fim. Agora, tudo isso que você está falando hoje é mais apropriado, eu também pesquisei sobre isso, para empresas de médio e pequeno porte do que para empresas de grande porte. Como você vê hoje a adequação dessa tecnologia no mercado? Para quem ela é mais eficiente hoje? Hoje, pequenas empresas é muito mais fácil. É mesmo? Pensando em atendimento, né? Você quer colocar, não um micro pequeno empresário, mas uma empresa já um pouco mais... Né, que saiu do micro, ele já consegue ali se estabilizar, ele tem alguns funcionários, tem uma certa quantidade de clientes, então ele consegue automatizar algumas coisas que vai ser muito bom para ele. Porque a redução de custo é boa para grande, mas é muito melhor para o pequeno. De repente uma loja, um mercado, vamos por exemplo... Uma lojinha, um mercado, uma farmácia, bacana, uma rede de farmácia, uma rede de pizzaria,
né? São coisas que tem bastante aí na cidade, né? No mundo todo. Então, se você conseguir automatizar atendimento de uma forma mais legal, mais divertida e muito mais eficiente, vai ser bom para você e você consegue fazer isso mais rápido numa empresa pequena, porque é o exemplo que eu comentei aqui com você. Um transatlântico para fazer uma curva leva muito mais tempo do que uma canoa, né? E para você colocar isso numa empresa grande, você precisa pensar mais. Você tem muito mais pessoas interagindo, você tem processos mais complexos e todo processo novo vai ter algum resultado diferente do que você está tendo. E isso impacta direto em receita. Então, acho que o cuidado para a empresa grande tem que ser maior. Até uma política interna que tem que ser respeitada também, né? E aí a gente tem a LGPD no meio disso tudo também, né? Como é que você vai tratar os dados, enfim, tem uma série de coisas aí que envolve para a empresa grande que é muito mais vai requerer um pouco mais de atenção. Legal, e eu achei legal esse exemplo que você deu aí do mercado, da pizzaria, por exemplo, ou de uma loja. E são profissionais que, claro, têm potencial de crescimento, mas não têm esse conhecimento porque é um conhecimento muito específico e muito técnico. Daí se vem a outra questão, procurar a orientação e contar com o serviço de um profissional especializado. Exatamente. A gente pensa numa estrutura de uma empresa precisa ter um contador. Sim. Uma empresa precisa, eventualmente, ter um advogado para fazer uma orientação jurídica. E hoje, um profissional de marketing digital vai se tornar essencial. Vai virar quase um médico, né? O médico das empresas. Boa, não tô vendendo. Qual que é o sintoma, né? O que está acontecendo? Ele que vai fazer o diagnóstico. Ele tem que fazer o diagnóstico. Pô, você está falando com seus clientes, qual que é a frequência que você fala com ele, que canal que você está usando, deixa eu ver seu WhatsApp. Você tem WhatsApp? Não, não tenho WhatsApp. Pô, como é que você não tem WhatsApp? 2023. Né? Então, essas coisas que o marketing digital ele tem que trazer com conhecimento tecnológico. Né? Que eu falei, o médico ele traz para você uma caixa de ferramentas quando você vai nele. Você vai lá e fala, cara, tá doendo aqui. Ele já sabe o que vai fazer para poder corrigir. Ele tem uma caixa de ferramentas. O marketing é a mesma coisa. Então, é fundamental hoje. Para crescer o negócio, é fundamental. Até para sobreviver, eu diria. Até para sobreviver. Eu comentei isso ontem com o pessoal que eu estava conversando sobre isso. A pandemia, ela foi avassaladora, né? A gente teve cenários terríveis, muitas empresas fechando. Muitas porque não tiveram opção, porque o negócio dependia, de fato, da presença física, mas a maioria quebrou por falta de planejamento estratégico, especialmente digital. Porque quando falaram agora vamos para o iFood, não sabia nem o que era. Ah, preciso fazer um atendimento automático pelo WhatsApp? Não conseguia. Aí ficou todo mundo tentando correr atrás daquilo que já tinha passado e fechou. Então fica a dica, vai lá no ChatGPT e diz, especialista de marketing. Isso aí, Edu, o nome já sabe quem é aqui, está aqui do meu lado. Ou vai no meu Instagram, é mais fácil. É mais fácil. E, por falar nisso, qual que é o perfil de clientes que a sua empresa trabalha? Como é que é o trabalho, a assessoria que a sua empresa faz? Ela faz todas essas questões e com todos esses perfis? A gente trabalha com empresas grandes e médias, né? O nosso foco lá a gente se especializou nisso justamente pelo exemplo que eu dei. A gente sabe da complexidade que é de uma empresa grande poder fazer movimentos de inovação. Então, tem uma questão política, tem uma questão de processos que a gente aprendeu a andar. Então, a gente serve como uma empresa que dá agilidade aos processos para eles. Então, às vezes, o que acontece para a empresa grande? É muito mais fácil para eles contratar uma empresa terceira para agilizar um processo do que tentar fazer todo o trâmite interno até que isso aconteça. Então, a gente entra como esse facilitador para eles, que são empresas grandes, eu atendo indústrias, né, que são gigantescas, e a nossa ideia é agilizar essa chegada da tecnologia para eles. Legal. E não tem algum case de sucesso já com o uso do ChatGPT que virou referência no mercado ou ainda não? Não, ainda não tem nenhum case de sucesso que tenha explodido assim, além do próprio ChatGPT. Ele mesmo que se vende, né? Então, as tecnologias hoje, né, tem o ChatGPT que usa para texto, né, ele é o melhor para texto, e tem várias outras. Tem inteligência artificial que cria imagens, não sei se você já chegou a ver. Você fala, é o text to image. Você manda um texto, cria para mim uma imagem de um cenário para eu fazer uma entrevista. Que interessante. Aí ele vai te dar 4 opções. A nossa própria Edith, que eu comentei mais cedo, a foto dela foi feita numa inteligência artificial. A gente passou a descrição do tipo de pessoa que nós queríamos que ela tivesse e a inteligência artificial desenhou a foto, a gente fez uma votação interna na empresa e escolhemos a foto dela. Bom, Edu, nosso programa vai chegando ao final. Já quero convidar a Edith para vir aqui ser entrevistada da próxima vez, que eu fiquei muito curioso para conhecer. Vamos trazer. E eu reservo esses minutos aí para você fazer a sua despedida e principalmente deixar os seus contatos, já que, como a gente disse hoje, é parte fundamental do negócio, seja qual for o ramo de atividade, fica à vontade. Não, show de bola. Bom, quem quiser acompanhar e saber mais sobre tecnologia, inovação, marketing digital, eu estou no @edu.debarros no Instagram.
O site da IDK é idkmedia com E, idkmedia.co. A gente está lá também para poder atender vocês. Se tiver alguma dúvida relacionada, se a gente quiser apresentar para vocês como é que funcionam as coisas no ChatGPT ou coisas mais tradicionais, né? Que a gente também já tem hoje em dia. E é isso, Eduardo Augusto no LinkedIn. Mais uma vez, muito obrigado, Eu muito simpático, muito divertida e principalmente muito prática e muito importante essa entrevista aqui para quem não conhecia o sistema. Muito obrigado. Legal. Tá, então nós acabamos de conversar com o Eduardo Augusto, especialista em marketing digital. E você, quer assistir de novo essa entrevista? Nem precisa ir lá no ChatGPT, é só acessar o YouTube e o nosso canal Hit Notícias. Lá você vai encontrar essa e outras entrevistas com outros especialistas renomados. Aqui é sempre assim, no programa Análise Direta, você sempre conta com especialistas renomados falando de temas importantes para o seu dia a dia. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima.